falar, nós vamos continuar o estudo do Hospital dos Médiuns, para quem não estava aqui ainda. Maria, se quiser sentar, você pode sentar. Os meninos estão aqui, se quiser sentar aqui. O Hospital dos Médiuns é o livro do Batelli, o Espírito da Domingas. É um diálogo, né? Doutor Odilon, doutor Inácio e a Domingas estão lá no Hospital Esperança, né? E eles começam a travar um diálogo. E aí, no meu capítulo, o doutor Inácio é que vai falar. Ele faz uma, né, está conversando com eles, e aí o meu capítulo é a parte que o doutor Inácio fala. Ó. Pendrive está colocado lá? Não. Tem que pôr o pendrive e tal. Vai no manual aí, dá uma setinha. Pode ir, né? Pode ir para você? Então, o título é importante abordagem. Nos capítulos anteriores, ele faz uma comparação entre o Chico e o Kardec, chegando até mesmo a se questionarem se os dois são a mesma pessoa, né? São o mesmo espírito. Mas, enfim, para nós não vai fazer diferença daqui para frente, porque os dois vão ter o mesmo trajeto de vida que nos vai importar nesse estudo, né? No caso, o que ele já chega falando é o modus operandi do espiritismo. Os meninos aqui vão saber falar. Acho que todo mundo entende que é modus operandi, que é muito do latim, né? O modo de agir, como acontece, né? Como acontece a tarefa. Mesmo, né? É o modo de operar, isso. Como que acontece a tarefa do espiritismo? O que é feito a partir do momento que a gente fala que a gente está numa doutrina espírita, né? Como que isso se demonstra na vida prática? De duas formas básicas, né? Simplificando bem. De uma, a gente tem o lado doutrinário, teórico, né? Médios, dirigentes, estudiosos, escritores. Ou seja, eles nos trazem o que nós devemos fazer, as mensagens dos espíritos para nós de como nós podemos nos comportar, agir, etc. Só que do outro lado, nós temos os deveres espirituais, que nós, adeptos do espiritualismo, seguimos na doutrina dos espíritos, e para isso nós temos a responsabilidade de praticar o que nos foi trazido pelos médiuns, pelos estudiosos, pelos escritores, né, por toda aquela dinâmica que existe por trás dos bastidores, digamos assim, até chegar até nós, os livros, né? Às vezes até as palestras, que a gente hoje tem um acesso muito grande, internet, né? Mas de nada disso vale se você não praticar. E o que ele traz é exatamente isso. A abordagem importante que ele faz é na prática. Isso. Aí não seria eu se não tivesse tirinha, né? Então, o Armandinho, chega uma pessoa, né, necessitada pedindo para o pai dele alguma coisa. O pai dele fala que não tem nada. Mas o Armandinho, como sempre, genial, né? Vem cá que eu te dou um beijo. Ou seja, a prática do espiritismo, né, da doutrina dos espíritos que traz para nós, não é material, não é mecânica, não é obrigatória, não é... Todo mundo tem alguma coisa para dar. Nem que seja um ouvido, um abraço, um beijo, qualquer coisa é a caridade, é o dar, né? E aí, doutor Inácio traz a mensagem de Jesus, que ele diz lá em João 14, né, versículo 21, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas o que é guardar, né? O próprio doutor Inácio trouxe para a gente que guardar é vigiar, defender, proteger, preservar, pôr em lugar próprio, tomar conta. Então, o que seria para nós hoje guardar o Evangelho? O guardar, ele é um verbo, ele é ativo. Na verdade, a integridade da doutrina em guardar os mandamentos de Deus para nós é aplicar. Aí eu pergunto, como? Eu pergunto mesmo, estou perguntando. É literalmente a pergunta. Praticando. Praticando.
Alguém? Precisava de falar. Se precisa, muito bom, Bruno, né? Isso mesmo. Prega o evangelho. Prega o evangelho, se precisar usar palavras. Então você já traz para mim uma coisa muito importante que a gente vai precisar, é a palavra exemplo. Se precisar, use palavras. Até então, se você fizer, você já vai estar pregando o evangelho, né? A palavra fala, o exemplo arrasta, né? Isso mesmo. E aí, aplicar na vida a doutrina dos espíritos é principalmente preocupar-se com o crescimento do outro. A gente tem que aprender, gente, toda vez que eu falar, gente, vocês me corrigem. Eu tenho que aprender que a doutrina dos espíritos me diz que eu tenho que ajudar o meu irmão a crescer. Tudo bem que a partir daí eu também vou crescer, mas o meu interesse tem que ser no crescimento do outro, na ajuda ao outro, no amparo ao outro. Se eu ver o meu irmão sofrendo, se eu ouvir sofrendo, eu não vou poder ser feliz, eu não vou conseguir ser feliz totalmente nunca. Porque quanto mais evoluída a gente for, mais sofrimento a gente vai querer ajudar. É que eu vou querer. É difícil. Não, é desafiador mesmo. Esse mesmo. Então, aí, como que a gente faz como que eu faço, né? Eu tenho que tentar fazer para praticar. Aí ele traz pra gente o exemplo, que eu falei lá atrás, o Kardec e o Chico, né? No caso, ele pegou muito Kardec porque é próximo de nós. É um exemplo fácil para nós, né? Tangível, muito recente. E aí, o Chico, ele era totalmente desapegado, né? Totalmente doava de si inteiramente para as pessoas. Todo mundo sabe, foram 400 livros. Só os livros em si já bastavam, entre aspas, né? Digamos assim. Já bastariam. Se fosse uma outra pessoa, ou eu talvez, poderia ficar assim, subir a cabeça mesmo. Nossa, eu sou um cara, eu sou médium pra caramba. Vou dar 50% aí. Eu recebi esse tanto de livro, dou um tanto do que eu arrecadar, eu sou muito poderosa e beleza, meu ego lá em cima, né? Mas não, ele era Chico, não era eu. Então, o que ele fez? Ele humanizou esse sagrado da doação que eu preciso fazer para exemplificar a palavra do Cristo e assim viver a doutrina dos Espíritos, né? E o que ele fez foi se tornar um fenômeno humano, ou seja, ele humanizou o sagrado. Ele, como portador da voz do Consolador, que veio lá para a gente, foi revelado por Kardec, né? E aí Chico continuou essa tarefa depois, desdobrando o Pentateuco, aí, mais de 400 obras depois disso, nos seus 75 anos de vida, né? Ele trouxe pra gente muita coisa. Mas ele mostrou que que eu posso fazer isso hoje. Porque ele deu um exemplo maravilhoso de praticar e não só ficar lá recebendo os livros e publicar e pronto, acabou. A tarefa dele não terminava aí. Mas aí, espera um pouquinho que daqui a pouco eu pego esse gancho de novo. Kardec já trouxe pra gente que não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, o mínimo que a gente já conhece de Espiritismo é a primeira palavra, a primeira frase que a gente decora, né? Fora da caridade não há salvação. Não é essa palavra. É isso mesmo. E aí, para contrapor o exemplo de Chico, que foi um médium, assim, fenomenal, maior que eu tive notícia, nós tivemos outras pessoas que trouxeram a palavra de Jesus, que pregaram o amor, né? E o Dr. Odilon, ele traz que foram embaixadores, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Buda, Sócrates. Só que eles trouxeram o quê? Palavras. E as palavras, com o tempo, elas são esquecidas. Elas são jogadas ao vento e esquecidas. O exemplo, não.
Próximo colocar, o exemplo arrasta. Então, o primeiro exemplo que a gente teve de vida, assim, é Jesus. Todo mundo sabe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele trouxe para a gente exemplo. Então, por isso que Jesus não ficou para trás como Buda e Sócrates, porque ele exemplificou tudo que ele pregava. Ele não só falava. Jesus ia lá. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele ia lá e pregava as multidões e depois ele praticava. Ele curava, alimentava. Lição da vigilância. Ele teve que sofrer tudo que Teve ele que sofreu. Isso. Ele exemplificou até o último momento, até a crucificação. Quer exemplo maior? Quer passar pelo Calvário? Depois eu vou falar do Calvário. Passar pelo. Você fica adiantando, Lorena. Vocês não combinaram? Não. Então, a luz. A luz, ela vai se revelar para nós com essa ajuda, tanto dos doutrinadores, médios, né? Que nós temos que nos trazem sempre essa mensagem do mais alto. Só que não adianta só a gente pegar os livros lá da doutrina que alguém trouxe, ler e pronto, não adianta. Nós temos que ser capazes de absorver o que está vindo do alto para nós, né? O que a espiritualidade está trazendo. Quanto mais alta for, maior for a nossa capacidade e o nosso mérito, maior será a luz que vai brilhar no caminho da nossa evolução, da minha evolução. Esse caso é meu, né? Então, aí maior vai ser essa luz. Ele ainda fala assim, são catapultas de luz, né? Catapultas de luz, ele fala. E aí ele traz uma frase muito interessante, que é: o que é sagrado jamais se descortina a mera curiosidade de quem não procura transcender a própria vulgaridade. Então não adianta eu ficar lá curioso, ler, só que eu não me preparo, eu não pratico, eu não arregaço as mangas e vou lá ajudar o meu próximo e eu quero evoluir. Não adianta. Tem que merecer, você tem que se esforçar para entender, internalizar essas lições trazidas pelos médiuns da verdade. Aí, bonitinho. Se você ficar lá, lendo, ah meu Deus, implorando, pedindo, mas não for lá aprender, exemplificar, viver na sociedade aquilo que você prega ou aquilo que você está lendo e aprendendo, você nunca vai encontrar o Jesus. Eu nunca vou encontrar o Jesus. Eu nunca vou encontrar o Jesus em mim. Eu faço isso. Só eu que faço, só eu. Então, assim, se eu procurar Jesus no lugar certo, né? Quando ele procurar no lugar certo, vai me achar. Então, na hora que eu praticar, exemplificar, eu não vou precisar ficar procurando. Eu vou sentir Jesus em cada ação no meu dia a dia. E aí, Chico, exatamente por Calvário, ele precisava, ele sentia necessidade de ficar em contato com os filhos do Calvário. Ele não conseguia ser feliz e ir lá exercitar a mediunidade dele, ser aquele fenômeno total, e não ir lá, todo mundo sabe das histórias. Ele ia lá de madrugada, distribuía comida, distribuía roupa. Acho que foi até a Alena contou uma história do dia que ele perdia o sono, ia para a periferia e tinha casas sujas, ele ia lavar, ele ia limpar, ele ficava horas e horas da madrugada acolhendo desencarnados sozinho na casa dele, conversando e tentando ajudar aqueles irmãos de alguma forma, né? Quantos foram beneficiados por isso, pelo que Chico fez? A gente sabe, quantifica, foram 400 e poucos livros. Quantas pessoas foram beneficiadas? É incontável, não tem como saber. É incontável. Porque
O livro está lá, beleza. Que 400, pronto, acabou. O exemplo dele de ir para lá, até hoje no reverbera na gente. E outra coisa, Em mim, quando eu paro não para é só pensar. em mim que reverbera nos espíritos Nos que espíritos que te também. acompanham, que reverberam nos espíritos que os acompanham, e vai. E hoje a Júlia não conheceu, mas a gente lê os livros dele, a gente fala sobre ele, a gente conta as histórias, a gente fala que a gente tem que fazer como ele. E aí ele vai. E aí ele traz uma coisa muito bonita. O Dr. John fala que o Chico é o retrato vivo do Consolador. Porque o Consolador, que a gente sabe, a terceira revelação, o Espiritismo para nós, ele vem mostrar que não adianta você ficar na teoria, você tem que praticar. E aí, o que Jesus fez? O que Chico fez? A exemplo de Jesus, praticava. Então, ele era o retrato vivo daquela prática que é pregada pela doutrina dos Espíritos, e a gente tem que seguir eu tenho que seguir esse exemplo cada dia mais na minha vida, né? O Graça, ele trabalhava, como você falou, de forma tão contínua na assistência a desencarnados. A senhora falou para ele: Chico, eu estou precisando tanto falar com você. Ele falou: a senhora está encarnado ou desencarnado? Então, natural, então automático, trabalhar 24 horas com ele, né? É lindo, né? E aí ele mesmo disse, a caridade é um dispositivo divino que interfere no mecanismo da lei de causa e efeito, mobilizando-se em nosso benefício. Um simples gesto de solidariedade vale por 1000 preces reunidas. Muitas. Pode ser 1000. Muito mais de 1000, né? Pode ser 1000 também. Muito mais de 1000. Então, o bonito é isso, né? Se você agir, se você for solidário, se você fizer, vale muito mais do que ficar lá. Vale muito mais que eu ficar lá rezando, né? Aquelas vezes preces até automáticas. Muito melhor você ir lá e fazer alguma coisa. Eu ir lá e fazer alguma coisa. Então, ele traz pra gente também que um espiritismo sem a prática do bem só serve para alimentar o meu ego, a minha vaidade. De nada vale eu ficar aqui falando para vocês se eu sair ali fora e não fizer o mínimo do que eu aprendi aqui. Eu tenho que praticar, exemplificar para minha filha que vem, exemplificar para os filhos dela, né? Fazer essa engrenagem girar e continuar crescendo, com isso continuar disseminando a doutrina dos Espíritos, servindo de exemplo, e aí vai virar um ciclo virtuoso, isso, programa virtuoso. Então, apesar de tudo isso, ou por isso mesmo, né, as trevas sempre vão tentar distorcer, abafar, diminuir toda a tarefa que o Chico fez. Só que não vai adiantar. Palavra do Dr. Odilon, né, da espiritualidade, não vai adiantar. Porque ele fez. As obras dele escritas podem ficar para lá com o tempo, podem ficar para poucas pessoas, mas o fato de tudo que ele fez, de tudo que ele significou, as trevas vão tentar, mas não vão conseguir, porque ele foi um exemplo sublime de amor, renúncia e humildade. Então, não vai ter jeito assim, de tentar fazer esquecer, porque ele vai lá onde as pessoas mais, onde eu mais sofro, lá no meu calvário, lá na minha luta, no meu dia a dia, nos meus problemas, e me mostra que eu preciso passar por eles, né? Jesus precisou para exemplificar. Então, se Jesus passou, por que eu não vou passar? Ele veio para exemplificar que eu vou passar e vou conseguir passar por aquilo. E o caminho da redenção é simplesmente passar por tudo que eu tiver que passar de sofrimento e aprender com isso, né? Então, para mim não existe maior exemplo de redenção. Então é isso. Assim, alguém ninguém falou nada.